Que bênção, que bênção. Eu estava falando para esse grupo aí, quando eu tinha a idade do meu filho mais velho que estava apresentando aqui agora, eu estava apresentando essa peça também, então, alguns aninhos atrás, né? Graças a Deus. Mas sem mais delongas, mais uma vez quero agradecer ao pastor Breno, que abre essa oportunidade, essa confiança do altar para poder ministrar aqui a sua juventude e trazer uma palavra. E eu quero, com muita alegria, compartilhar com você um texto de Isaías 53, verso 5. E depois você vai ali no capítulo 61, verso 1 até o verso de número 3. Nós vamos fazer a leitura. Isaías 53, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Em reverência à palavra do Senhor, faremos a leitura. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Lá no capítulo 61, no verso 1, diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para curar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Oremos. Pai, a tua palavra, ela é vida. A tua palavra, Senhor, ela nos direciona. A tua palavra, Senhor, ministra os nossos corações. A leitura, Senhor, da sua palavra é o testemunho, é o projeto, é o propósito daquilo que o Senhor tem para nós. E nessa noite eu peço, fala conosco, Pai. Usa, ó Pai, para a glória do teu nome, usa a minha vida, para que no nome de Jesus, ó Deus, o seu nome seja glorificado. Ó Deus, para que o Senhor seja engrandecido. Usa, Pai, a minha vida. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fui aqui desafiado a compartilhar com vocês um tema: ferido por nós, curados por ele. E aí eu fiquei orando diante dessa palavra e o Senhor me deu a mesma direção com algumas palavras diferentes. E eu quero compartilhar com vocês que o Senhor ministrou a minha vida. Porque você há de concordar comigo que é muito comum nós ouvirmos: eu sou um milagre. Quem aqui já falou isso alguma vez? Eu sou um milagre, né? Eu sou milagre por Deus, né? Eu sou aquele que Deus tirou do vale da sombra da morte. Eu sou aquele que Deus me deu um livramento. Quem que teve algum livramento essa semana? Todos nós. Todos nós tivemos um livramento, por incrível que pareça. Passou alguma coisa, alguma situação aconteceu e Deus te deu livramento, por isso que você está aqui hoje. Em pé, por isso que você está aqui hoje, mesmo diante de algumas limitações,
nós não deixamos de ser um milagre. Nós somos um milagre. E quando nós pensamos que nessa frase, né, e é interessante, pastor Breno, que me chama a atenção, que 90% dos cristãos gostam de escrever no carro. Eu sou um milagre, né? Jesus está direcionando a minha vida. Jesus não é sorte, foi Deus. Não é verdade? Quem aqui já viu essas frases dos carros aí? Não foi sorte, foi Deus. Então, tudo faz parte do quê? De um milagre. Ou quando não, nós escrevemos na bio do Instagram, eu sou um milagre. Isso é bênção, porque nós usamos para testemunhar aquilo que nós somos, um milagre. E fomos curados, porque somos um milagre. E se somos um milagre, e fomos curados, fomos feridos por Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero falar com você nessa noite que se você é um milagre, você foi chamado para ser instrumento de milagre. Repita comigo, eu fui curado para curar pessoas. Olha que bênção, queridos. Olha que projeto maravilhoso. Fomos feridos, o Senhor levou sobre si as nossas dores. O teatro que foi apresentado aqui mostra um pouco disso. As pessoas oprimidas, as pessoas com fome, o aleijado, o cego. E de repente Jesus vem ao encontro e mostra, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui para operar o milagre, eu estou aqui para fazer algo na sua vida e na sua história. Agora, pensa bem comigo, queridos. Além dele nos curar, ele deseja usar a minha vida e a sua vida como instrumento de milagre. Ele deseja nos usar para que possamos curar pessoas. Porque na mesma proporção que um dia fomos alcançados, o Senhor deseja usar a sua vida para alcançar aqueles que estão feridos. Que bênção isso! Que privilégio! Você já imaginou um dia, na sua história, ser instrumento de Deus para poder levar uma palavra de esperança, de amor, uma palavra de cura, uma palavra de alegria, como diz aqui o texto de Isaías 61, o Senhor nos capacita, nos unge para levar as boas notícias aos pobres. Aqui não quer dizer, aqui não se refere à falta de dinheiro, aqui não se refere simplesmente nesse lado, mas aos pobres de espírito, aqueles que estão aí nesse exato momento sem saber para onde ir. E, além de tudo, esse texto nos leva a pensar que, da mesma proporção, ao levar as boas notícias, trabalhar aos quebrantados de coração, anunciar a liberdade aos cativos. Olha que bênção, queridos. Olha que bênção. Eu me lembro que eu era jovem na igreja, não faz muito tempo não, mas eu não era casado. Melhor explicar isso, né? Porque senão vocês vão pensar que eu sou velho. Mas eu não era casado ainda e também não tinha filhos. Então, não vai fazer cálculo, irmãos. Presta atenção na palavra. Eu lembro que eu fui fazer evangelismo, pastor Breno. Eu e o irmão Paulo Glória. E nós fomos para a cidade de madrugada entregar panfleto. A gente fazia isso todo final de semana. Na madrugada. A gente encontrava gente assim de... E aí nós entramos numa lanchonete. Entramos na lanchonete, fomos num lado, e quando nós fomos na mesa de sinuca, estava ali o Sander, o mesmo nome que eu tenho. E aí o Sander olhou para o Paulo, falou assim, Paulo, eu te encontrei. Você não vai lembrar de mim, mas eu sei o que você fez por mim. Eu falei assim, pronto.
Aí eu olhei de um lado, olhei do outro. Eu falei assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu vou interceder em espírito. Você lembra, Paulo, o dia que você me deu você bateu, você quebrou um taco de sinuca nas minhas costas? E agora, você está aqui para poder falar de Jesus para mim? E se eu quiser fazer o mesmo? O Paulo olhou para mim, eu olhei para o Paulo disse, meu irmão, da mesma proporção que Jesus me amou, eu estou aqui para lhe pedir perdão e te amar. Se você desejar fazer o mesmo comigo, eu não tenho muito o que fazer. Aquele homem abaixou a cabeça, deu um abraço no Paulo e disse, Paulo, sente aqui, vamos conversar um pouco sobre Jesus. Esse é o desafio, esse é o chamado que Deus tem para mim e para você. E nessa noite eu quero levar você a pensar que se um dia nós fomos alcançados por Ele, Ele deseja usar as nossas vidas para alcançar os feridos, para alcançar aqueles que estão precisando. Porque sobre você e sobre mim existe uma unção. Sobre você e sobre mim existe o Espírito de Deus. E nós temos que entender que estamos numa terra, estamos num mundo onde as pessoas estão clamando pela presença do povo de Deus. E o texto de Isaías relata uma verdade, uma palavra que nos motiva a viver o chamado sobrenatural. O Espírito do Senhor está sobre mim. Queridos, que bênção. Estava aqui conversando com o irmão que é do som ali, o Cleiton. Eu falei assim, você é o técnico do som? Ele falou assim, pastor do céu, técnico? Eu sou aquele que se esforça. Eu pensei, falei assim, isso é unção de Deus. Isso é bênção. Porque nós não somos especialistas naquilo que nós fazemos. Nós somos capacitados por Ele para fazer o que estamos fazendo. Repita assim comigo. Pode ser que eu não sei fazer, mas é Ele que me capacita a fazer. Que bênção. Eu era criança, eu ia na igreja com a minha avó, no fundo da casa do meu pai. O pastor não sabia ler. Ele pedia para as irmãs ler o texto. Mas quando ele abria a boca para pregar, meu irmão e minha irmã, o fogo caía. Mas não precisava de um conhecimento teológico, pastor Breno. Conhecer o grego, a exegese, a hermenêutica, o hebraico. Mas a unção de Deus estava sobre ele. Realmente, irmãos, um homem, uma mulher, um jovem, um juvenil que tem uma convicção de um chamado, entende o tamanho e a responsabilidade sobre a sua vida. Agora, a pergunta é, você tem convicção de que Deus está com você? Você tem certeza que Deus está com você? Quem tem certeza que Deus está com você, dê um glória a Deus. Então vamos cantar assim, ó. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Agora, se temos a convicção que Deus está aqui, meu irmão, a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: você tem convicção do chamado de Deus para a sua vida? Se temos a certeza que Deus está conosco, nós temos que ter a certeza já junto a junto, lado a lado, caminhando lado a lado, daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos ter em nossa cartilha que Deus não quer me usar para nada. Nós não podemos pensar que nós somos inúteis.
Porque se Deus está conosco, Deus tem um chamado para as nossas vidas. E isso é bênção. Seja qual for a área, seja qual for o ministério, seja qual for a maneira de levar o evangelho, de levar a palavra, nós temos que ter a certeza que Deus está conosco. Uma vez eu fui entregar um leite em pó, lá em Florianópolis. Aí quando eu entrei na rua, tinha um carro, um funk. Eu buzinei, o cara baixou o som. Eu sou o pastor Sander. Ô fulano, chegou o pastor. Eu falei assim, tá vindo aí um pedaço de carne, que eles estavam fazendo churrasco. É nada, irmãos. Uma pistola desse tamanho. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, Senhor, aos teus anjos, o Senhor dá ordem ao meu respeito. Irmãos, eu não sei. Meus cambitos, sei que tremia. Tremia. Eu falava assim, Senhor, o Senhor está comigo. Isso já passou mais de 12 anos. Mais de 10 anos. Estou vivo. Porque eu não estava para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Eu estava para fazer aquilo que fui chamado para fazer. Eu e você, nós não temos motivo algum para omitir o chamado de Deus nas nossas vidas. Nós não temos como dar desculpa, nós não podemos dar desculpa para o chamado de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos dizer que nós não temos capacidade, nós não podemos dizer que nós não temos tempo. Cuidado você que diz que não tem tempo para fazer o que Deus quer que você faça. Porque Ele pode fechar as portas do seu trabalho e dar 24 horas para você fazer, para você aprender. Aí você vai naquela canção assim, ó. Fala Deus. Cuidado, queridos. Porque nós pedimos emprego para Deus, a gente pede uma faculdade para Deus, a gente pede tanta coisa para Deus, mas a gente esquece do tempo que temos para servi-lo, para levar aos cativos, para levar as boas novas às pessoas. Pastor, mas Deus fez na minha vida um milagre tão grande. Glória a Deus, meu irmão. O que você tem feito com o milagre que Deus fez na sua vida? Glória a Deus por isso. Irmãos e irmãs, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não entenderam ou não entendem o poder do chamado e não conhecem o poder de Deus em suas vidas. Isso não acontece aqui na Igreja Batista e muito menos na Metodista. Acontece lá em Florianópolis. Aqui em Rio Branco não acontece, pastor Breno. Glória a Deus. Queridos, mas muitas pessoas que estão no nosso meio passa despercebido aquilo que Deus é. Passa despercebido o poder de Deus. Quando eu olho para o texto de Efésios, capítulo 6, quanto mais, irmãos, seja revestido do poder de Deus. Se você não sabe falar, ore, que Deus vai te dar a palavra. Ah, mas onde já se viu? Pastor quer que eu vou evangelizar lá na escola? Meus amigos, o que vão dizer, meu irmão? Se você tem vergonha da escola, você está caminhando para onde? Que tipo de cristão que nós somos? Porque se a unção está sobre nós, se Deus fez um milagre, nós temos uma responsabilidade em falar aquilo que Ele é. Quem pode abrir para nós aí Romanos 10, 14? Romanos 10, 14, já leia com aquela voz bem forte para nós. Romanos 10, 14. Pode ler, gente. Já está aqui, ó.
Essa é minha e sua responsabilidade. Como então invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Se eu e você omitimos o nosso papel de discípulo de Jesus, nós estamos fazendo com que as pessoas não conheçam o milagre que aconteceu na sua vida. Ou melhor, se você omitir o seu chamado, você está omitindo o seu papel e você está impedindo das pessoas conhecer o Deus do milagre. Porque se eu colocar lá na frente da igreja, noite do milagre, venha o paralítico, irmãos, vai ter fila. Mas nós não somos chamados para apresentar o milagre, nós somos chamados para apresentar aquele que faz milagre. Mas como vão ouvir se não existe corajosos, homens, mulheres corajosos que pregam e que anunciam as boas novas? Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, ó, tu é corajoso? Romanos 10, 15, vai lá no verso 15. Vamos lá? Eita glória! Olha que bênção, queridos. Como são belos, como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Meu irmão e minha irmã, toda vez que você se desloca, que você sai do seu ambiente de comodismo, que você sai do seu assento, que você sai das quatro paredes, que você vai para a escola, que você vai para os bares, que você vai para os bordéis, que você vai para onde for, queridos, com um propósito, a unção que está sobre a sua vida faz com que algo sobrenatural aconteça. Eu cheguei aqui no mês de janeiro. No mês de fevereiro aconteceu aquele suicídio do rapaz da Polícia Civil. Não sei se vocês lembram ou conhecem ele, conhecem a família. Aí eu fiquei sabendo daquele negócio. Eu falei assim, é oportunidade. É oportunidade. Eu não vou lá para vender lenço. Eu vou lá para dar o lenço. Enxugar as lágrimas daqueles que choram. Domingo de manhã eu estava lá no velório. Fui mesmo para Sobrando. Fiquei só de butuca. Cumprimentando um lado, cumprimentando aqui. Aí, eu estava com uma ovelha. Eu disse assim, ó, pergunta. Se não tiver alguém que dá uma palavra, já estou aqui preparado. Ah, já fui preparado. Não, pastor, não tem ninguém. Rapaz do céu. A pior coisa que tem é dar microfone e dar oportunidade para pastor, né? Irmãos, aí já aproveitei, já preguei ali na hora, antes de fechar o caixão. Aí nós fomos para o momento do enterro. Aí a família disse assim, pastor, o senhor pode direcionar todo o ambiente? Eu falei assim, mas a fome com a vontade de comer. Não perdi tempo. Segunda-feira agora, eu estou reunidos com a maioria daqueles que estavam no velório. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Sabe para quê? Para levar as boas novas daqueles que estão clamando. Você e eu, nós não podemos perder a oportunidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque formosos são os pés dos que anunciam. Seja no hospital, seja no velório. Esse tempo atrás eu cancelei a minha agenda com a igreja. Eu fui no hospital do câncer. Pastor, o senhor pode jantar com a gente? Eu falei assim, claro. Claro que eu vou jantar. Claro que eu não vou perder a oportunidade. Fiquei até quase meia-noite. Meu irmão e minha irmã, nós não precisamos criar a roda. Nós não precisamos fazer mágica. Porque a unção está sobre a sua vida.
Os seus pés são formosos. Irmãos, se nós entendemos isso, tudo se torna diferente. Abra para nós aí Isaías 40, verso 9. Nós vamos até uma meia-noite e meia aqui, pastor, tá bom? Glória a Deus. Isaías 40, verso 9. Vamos lá? Olha só, se todo Rio Branco ouvir, aqui está o seu Deus. Se todo Acre ouvir, aqui está o seu Deus. Se toda Santa Catarina ouvir, aqui está o seu Deus. Se a nossa nação ouvir, aqui está o seu Deus. Tudo se torna diferente, queridos. Mas nós não podemos omitir. O texto está dizendo, suba ao monte. Você que traz as boas novas a Rio Branco, erga a sua voz com fortes gritos. Nós cantamos aqui. Nós pulamos aqui. Mas só fica aqui. Se nós não entender o propósito, o grito vai ficar aqui. E os nossos vizinhos não vão entender. Porque está aqui. Mas, se nós não ter medo, onde nós pisarmos, nós vamos dizer, Deus está aqui. Não precisa ter medo, meu irmão. Não precisa ter medo, minha irmã. Mas, pastor, isso é verdade? É verdade. Mas o senhor está usando só o Antigo Testamento e o Novo Testamento, cadê? Vamos lá então. Marcos 16, 15. Para finalizar, para que a gente possa orar, para que a gente possa pedir a Deus. E disse-lhes, e ele lhe disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Se eu fui curado, levante e vá. Se eu recebi um milagre, levante e vá. Se você foi alcançado, levante e vá. No original, diz assim, indo por todo mundo, pregando o evangelho. Não é ide. Ah, pastor, que dia vai ter evangelismo mesmo? Ai, só o mês que vem, graças a Deus. Não, queridos, é 24 horas. As oportunidades, toda hora está na sua porta. Todo tempo. Agora nós deixamos o pastor marcar o dia do evangelismo. Nós esperamos a igreja fazer uma mobilização de evangelismo. Nós esperamos que a cidade faça uma marcha para Jesus. Nós esperamos que a marcha para Jesus, um show gospel, para estar ali. Para alimentar quem? Para alimentar quem? Pastor, o senhor é contra a marcha para Jesus? Não, não sou contra. Porque aonde o povo de Deus está reunido, ali também tem unção, tem glória. Mas nós não somos chamados para viver no meio dos nossos. Porque lá fora tem pessoas que precisam ouvir você. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Nós não podemos, queridos, omitir. Como ouvirão se não tem quem pregue? E eu concluo perguntando para você. E você? O que você vai responder para o Senhor? A quem enviarei? Quando você vive
o que ele deseja, automaticamente, o anunciar as boas novas passa a ser uma prática de vida para você. Não é sobre você. Não é sobre a igreja batista. Não é sobre a igreja metodista. Não é sobre a assembleia. Não é sobre placa de igreja. É sobre Ele. E é para Ele que são todas as coisas. Como que está a sua resposta? Como que você gostaria de fazer? O que você gostaria de fazer para Ele? Eu quero orar com você. Se o Ministério de Louvor tiver alguma canção, eu quero orar com você. Como que está a sua vida com Deus? Puder abaixar as luzes para nós? Deixar só aqui à frente? Aí no seu lugar, feche seus olhos. Coloque a sua vida no altar do Senhor. E fala para Deus: Deus, eu fui curado. Fala para Deus: Deus, eu recebi um milagre. Fala para Deus: Deus, eu entendo tudo isso. Fala para Ele: Senhor, se eu não tivesse naquele poço naquele dia, se eu não tivesse bebido da água que o Senhor me deu, nem aqui eu estaria. Mas Ele foi até o poço ao seu encontro. Eu tenho certeza que você não veio para o culto a primeira vez por livre e espontânea vontade. Mas uma coisa eu sei: quando você veio, foi Ele que teve o encontro com você. Eu tenho certeza que não foi você que disse: não, eu vou largar a bebida, vou largar a desgraça que eu estou vivendo, vou largar a prostituição, vou largar a droga, vou largar tudo isso, e agora eu não quero mais, eu não sou mais alcoólatra, não sou mais drogado, não sou mais isso, não sou mais aquilo, agora eu sou de Jesus. Meu irmão, eu duvido que você fez isso. Se você fez, você é uma exceção. Mas uma coisa eu tenho certeza: que Jesus olhou para mim e para você, perdido, na sarjeta, e Ele disse assim: meu filho, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, para que você possa ser instrumento dos céus, aonde você pisar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha.